vamos lá, gente. Nossa próxima aula. Como vocês podem ver, agora eu estou de fone, né? Fiz um investimentozinho para melhorar nossas aulas. Fiz um curso também para edição e captação dessas aulas. Acho que vai melhorar bastante. Até em relação ao ruído. Estava me deixando um pouco frustrado com essas aulas. Mas acho que vai ficar legal agora, tá bom? Então, essa aula que a gente vai falar hoje é sobre balanceamento de equações químicas, tá bom? É uma dúvida recorrente dos alunos, mas vocês vão ver que é super simples, tá? Balanceamento nada mais é que a gente vai trabalhar com a ferramenta matemática que é a proporção. Por isso eu vou começar a aula fazendo analogia, tá? E aí vocês vão ver que vai facilitar um pouco trabalhar com esse assunto, tá bom? Então, o que a gente vai aprender com essa aula? Primeiro é o que é e qual a importância de uma equação química, tá? Isso aqui vocês já viram em algum momento, tá? Anteriormente, a questão da equação química, mas vamos rever. E o que é e como se faz o balanceamento de equações químicas, tá? São os dois pontos que desejamos, ou os dois objetivos que desejamos alcançar com essa aula, beleza? Então a gente vai começar com essa analogia de uma receita de um pudim, tá? Então essa receita leva uma lata de leite condensado, uma lata de leite e 3 ovos, tá? Do outro lado tem as massas, tá? De cada um aí, como padrão, tá bom? E abaixo tem 3 questões a gente responder, ok? Então, e que vai trabalhar com essa questão das proporções e que a gente vai usar essa analogia para entender o balanceamento, tá bom? Então, primeira questão. Se usarmos 2 dúzias de ovos, quantos pudins poderão ser feitos? Tá? 2. Quantas latas de leite são usadas por mês para fazer pudins por uma padaria que vende 2 pudins por dia? E 3. Quantos ovos são necessários para fazer pudins utilizando de 10 latas de leite de leite condensado? Ok? Então vamos às respostas aí. Tudo a gente vai usar proporção. Regra de 3. Tá? A regra de 3 a gente vai usar mais estequiometria, mas a proporção a gente vai usar bastante para o balanceamento, ok? Então a resolução da primeira. Se temos 2 dúzias de ovos, uma dúzia é 12, então 2 dúzias vai ser o quê? 24, certo? Se para cada pudim precisamos de 3 ovos, com 24 ovos, o que a gente vai obter? Façamos uma regra de 3, lembrando uma coluna ovos, outra coluna pudim. E aí chegamos nessa equação, isolamos y e chegamos à conclusão que podemos fazer 8 pudins, de acordo com aquela receita básica, tá? Que um pudim com 3 ovos, tá? Proporcionalmente, ok? Então, se dobrarmos o número de ovos, proporcionalmente poderemos fazer o dobro de pudim, ok? 2. Considerando que o mês tem 30 dias e são produzidos 2 pudins por dia, tá? Então vamos ter ao todo por mês que 60 pudins, ok? Então, se para fazer um pudim temos uma lata de leite, certo? Então, para fazer 60 pudins, precisaremos o que? De 60 latas de leite, ok? E 3, tá? Sumiu um pouco aqui, mas eu vou falar para vocês, porque o vídeo ficou na frente. Se uma lata de leite condensado, tá? E 3 ovos faz um pudim com 10 latas de leite, precisamos o quê? De 30 ovos, tá? Então isso, o que dá para perceber nessa analogia? Proporções, tá? Temos uma proporção para fazer um pudim, certo? Se dobrarmos a quantidade que temos dos ingredientes, dobramos a quantidade que vamos obter de produto, tá bom? Então vamos lá. Então como que a gente poderia reescrever, tá, essa receita usando as massas dos reagentes? Por exemplo, a gente poderia escrever dessa forma. Uma lata de leite condensado tem tanto de massa, mais uma lata de leite tem tanto de massa, mais 3 ovos tem tanto de massa e produz um pudim com a massa, no caso aí 890 gramas. Tá? Isso aqui é mais ou menos parecido com a equação química, tá? A analogia que eu quero chegar para vocês. Tá?
Então, equação química. Vamos ver três casos, três fenômenos químicos: formação da água, formação da amônia e combustão do etanol. Lembrando, equação química, anotem isso, tá? Equação química é o quê? É uma representação de um fenômeno químico, de uma transformação química, de uma reação química, tá? Então é como os químicos ou a ciência escreve um fenômeno químico, certo? Onde qualquer pessoa do planeta que domine a ferramenta, que saiba química, consegue interpretar esse fenômeno, ok? Então vamos lá. Essa aqui é a formação da água. Por que a gente diz que esse fenômeno químico é a formação da água? Olha, a água está como produto, tá? Então isso aqui é uma equação química. Isso aqui representa um fenômeno químico. Que fenômeno químico? Quando o hidrogênio reage com o oxigênio formando água. Esse é o fenômeno químico em questão. Então, o que a gente tem nessa equação química? Substâncias. Então, isso aqui representa uma substância. Essa fórmula química representa uma substância. Esse G indica o estado físico dessa substância, que no caso é um gasoso. Então, o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, formando água, tá, no estado gasoso. Ok? Isso aqui é a fórmula química. Essa segunda equação química é da formação da amônia. NH3 é amônia, tá? Então esse é o fenômeno químico onde nitrogênio reage com hidrogênio formando amônia. E a última é a combustão do etanol, ou seja, o etanol, que aqui está no estado líquido, reage com o gás oxigênio formando dióxido de carbono e água nos estados gasosos. Ok? Tranquilo, né? Uma coisa que vocês devem lembrar, a gente vai trabalhar muito esse subíndice aqui embaixo, H2O. O que significa esse 2? 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Quando não está mostrado é porque está escrito 1, tá bom? Então, nessa molécula de água tem 2 hidrogênios para cada oxigênio. Esse 2 como subíndice, ele se relaciona com o elemento químico que está à esquerda. Significa que tem 2 hidrogênios para cada um oxigênio. 2 oxigênios para cada um carbono, tá? 6 hidrogênios para cada um oxigênio e para cada 2 carbonos, ok? Então vamos lá. Então, balanceamento químico. O que tem nessa primeira equação química que pode estar errado ou não, ou que a gente tem que analisar? Então vamos ver aqui a primeira equação química. 2 átomos de hidrogênio reagem, ou uma molécula de hidrogênio reage com a molécula de oxigênio, formando uma molécula de água. Olha, de acordo com a lei da conservação das massas, a massa do reagente é igual à massa dos produtos, ok? Se a massa do reagente é igual à massa dos produtos, a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, ela tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Essa é a lei da conservação das massas, tá? Que remete àquela frase famosa de Lavoisier que diz o quê? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Nem pode haver criação de átomos e nem desaparecimento de átomos. Então, nessa primeira equação, o que se nota? 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho o quê? 2 átomos de hidrogênio, só que eu só tenho 1 átomo de oxigênio. Logo, temos que fazer o quê? Esse que a gente chama de balanceamento, ou seja, igualar o número de átomos que tem nos reagentes com o número de átomos que tem nos produtos, para que respeite essa lei da natureza. Ok? Então vamos fazer? Então, para igualar, o que eu posso fazer? Se eu colocar um 2 aqui, uma vez colocando 2 como coeficiente, eu vou ter nos produtos o quê? 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Só que o que acontece quando eu faço isso? Quando eu boto 2 aqui, eu aumento a quantidade de átomos de hidrogênio também. 2 vezes 2, 4 de hidrogênio. Então, eu vou ter mais átomos nos produtos do que nos reagentes. Igualei oxigênio, mas desigualei hidrogênio. Então, o que a gente faz? Colocamos um 2 lá nos reagentes também. Se vocês conferirem aqui, o número de átomos nos reagentes vai ser igual ao número de átomos nos produtos. Beleza? Fizemos o balanço.